Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Prontos para Portugal, onde juntamos candidatos pelo Círculo Eleitoral do Porto do Partido Socialista para falar sobre os grandes temas do país e as propostas que o Partido Socialista tem para cada uma delas. O meu nome é Rui Teixeira, hoje tenho comigo o Porfírio Silva, somos ambos candidatos aqui no Círculo Eleitoral do Porto e estamos hoje aqui para falar sobre a juventude, sobre os jovens, as muitas dificuldades que continuam a enfrentar em vários campos da sua vida e as propostas que o Partido Socialista tem para cada uma dessas áreas, com um programa eleitoral que pretende não responder avulsamente a cada uma destas áreas, mas apresentar uma visão integrada, uma visão holística, que dá resposta aos problemas que os jovens continuam a enfrentar em Portugal. Olá, Porfírio. Nós Bom dia. temos estado na rua, temos estado nesta campanha eleitoral a falar com muitas pessoas aqui do Distrito do Porto, temos falado com muitos jovens e com muitos casais jovens. Quais são, o que é que eles têm transmitido? Quais são as grandes dificuldades que eles continuam a sentir? Bom dia, olá Rui. Sim, nós não falamos com as pessoas só nas campanhas, felizmente, não é? O conversar com as pessoas é que alimenta a nossa percepção da realidade e ver como as coisas passam. Mas de facto, nós encontramos muita gente nova, da tua idade, que expressa um conjunto de dificuldades que, por exemplo, a minha geração não teve da mesma maneira, no que diz respeito a começar uma vida adulta, autónoma, em que, enfim, que fazem a sua vida, escolhem o seu caminho e vão à frente. E na realidade nós falamos muito de problemas demográficos, de problemas de migrações, mas se nós queremos que os jovens, quando começam a sua vida adulta, quando começam a criar família, possam ter os filhos que querem, não se trata de dizer devem ser tantos ou devem ser aqueles, é os que quiserem, ou para poderem ficar em Portugal, se for essa a sua preferência, não há mal nenhum que queiram ir lá fora, ter outras experiências, mas fiquem ou voltem se quiserem, se for essa a sua experiência, vemos, as pessoas dizem-nos isto está difícil. E de facto nós, como dizias, não podemos dar respostas pontuais, temos que encontrar um caminho estrutural, uma estratégia, que as pessoas sintam que dá confiança para viverem. Mas eu acho que o que é razoável é perguntar-te a ti, se tivesses que identificar assim o grande problema agora que temos que enfrentar, qual é que tu escolherias dos vários que existem? Eu acho que há dois problemas estruturais que ao longo dos últimos anos têm impactado muito os jovens, impactado muito a população portuguesa no geral, mas com um impacto desproporcional sobre aqueles que são mais jovens. Um deles mais constante ao longo da nossa história neste século XXI, que tem a ver com os rendimentos e com os salários com que os jovens entram no mercado de trabalho, com a precariedade a que muitas vezes estão sujeitos. Mas se eu tivesse que escolher aquele que é hoje em dia o problema principal desta geração mais jovem, eu diria que é, sem sombra de dúvida, o problema da habitação. É um problema que nós sentimos um pouco por todo o país, que sentimos de uma forma muito particular também aqui no nosso distrito do Porto, onde parece cada vez mais difícil para um jovem, mesmo para aqueles que são muito qualificados, mesmo para aqueles que têm trabalhos estáveis e bem remunerados, parece cada vez mais difícil para um jovem conseguir sair de casa dos pais, conseguir estabelecer a sua habitação, que é, sem dúvida alguma, um passo fundamental para o início de uma vida emancipada. E por isso esta é também uma prioridade e tem sido também uma prioridade para o Partido Socialista. Foi-o ao longo dos últimos anos de governação em que o Partido Socialista esteve no governo, pela primeira vez com uma política séria de habitação para as classes médias e continua a sê-lo agora também para os mais jovens. O programa Porta 65, por exemplo, que presta um apoio muito grande a muitos jovens no arrendamento das suas casas. Nós tínhamos prazos de espera de 2 meses para a atribuição do apoio. Neste momento e durante o último ano, com o governo da AD, esses prazos de espera passaram para uma média de 7 meses e é naturalmente impossível para um jovem esperar 7 meses para saber se consegue ou não ter um apoio do Estado para o arrendamento da sua casa. E por isso, para nós, essa é também uma prioridade, este apoio ao arrendamento e garantir a estabilidade para que os jovens possam sair de casa dos seus pais e se possam estabelecer e emancipar aqui em Portugal, como o Porfírio dizia, se for essa a sua vontade, mas que este não seja um fator que faz com que os jovens tenham que sair da sua cidade, tenham que sair do seu distrito ou tenham eventualmente que sair do seu país. Depois, por outro lado, a questão dos rendimentos, onde nós continuamos de facto a ter problemas muito grandes. Hoje em dia, em
Portugal, 1/3 dos jovens ganham o salário mínimo, cerca de 2/3 dos jovens ganham menos de 1.000 euros e, portanto, é muito difícil estabelecer uma vida independente com salários tão baixos e salários que são não só baixos, mas muitas vezes em condições de precariedade muito grande, em condições de contratos a curto prazo, de estágios infindáveis, muitos deles não remunerados e, portanto, este é também um dos problemas que temos para resolver a curto prazo. Não, mas é interessante a forma como tu pões a questão, no fundo ligando emprego, rendimento e habitação, porque é preciso ter consciência de uma coisa, para além de que é preciso ser competente, não é? O que tu disseste do Porta 65 é claramente ou incompetência ou desleixo, Claro. ou incompetência e desleixo, quer dizer, porque este governo não tem só políticas erradas, também tem incompetência e desleixo. Mas, enfim, mas tirando isso, onde nós já demos provas, a forma como tu ligas emprego, rendimento, habitação é muito importante. Nós não podemos ter só medidas isoladas, temos que perceber que a vida das pessoas é um conjunto. E, portanto, ter um emprego e nós sermos capazes, já temos população muito mais qualificada, sermos capazes de continuar a garantir uma progressão rápida da qualificação do emprego, isso está associado ao rendimento, porque nós temos visto que isso potencia o aumento da remuneração, mas ainda não é suficiente, embora haja passos dados, não é suficiente, mas depois era o que tu dizias, quer dizer, até podes ter um emprego razoável, um ordenado mais ou menos, mas o problema da habitação estraga tudo. Quer dizer, destrói completamente a possibilidade de, olha, até tenho aqui uma via, mas depois não dá porque tenho... E, portanto, essa estratégia combinada, no fundo é ter visão, não é? É olhar para a frente, não é só ver como é que a gente faz agora nos próximos meses. Acho que isso é uma coisa que nos diferencia bastante. Mas eu sugeria-te que fôssemos para outro tema, que dentro desta ideia de olhar em frente, olhar para o futuro, ter uma visão estratégica, é começar um bocado mais atrás. A questão da parentalidade, quando as pessoas querem ter uma família, querem começar novas fases. Também temos aí propostas nessa área, não é? Sim, temos várias propostas nesta área, com esta ideia central de que não é um problema isolado e, portanto, temos sempre que olhar para ele de forma integrada, mas tendo propostas concretas também para o apoio à parentalidade, que surge cada vez mais tarde na vida dos jovens e muitas vezes é uma opção, e tudo bem com isso, mas muitas vezes são forçados a isso por não terem as condições materiais que lhes permitem ter filhos e desenvolver uma vida independente desse ponto de vista. E por isso o Partido Socialista apresenta também algumas propostas concretas para apoiarmos os jovens e apoiarmos a natalidade em Portugal. Desde logo uma que não só apoia a natalidade, mas também contraria uma discriminação que é crónica na sociedade portuguesa com as mulheres e que tem a ver com a partilha da licença de parentalidade. Portanto, aquilo que nós propomos é que quando essa licença seja partilhada de forma equitativa entre o pai e a mãe, de forma equitativa, que possa haver uma majoração da licença em 15 dias para, por um lado, estimular essa partilha de responsabilidade. Mais 15 dias. Exatamente, estimulando a partilha de responsabilidade, mas com mais 15 dias também permitir aos pais acompanhar durante mais tempo o desenvolvimento inicial e essa fase inicial do crescimento dos seus filhos. E depois, por outro lado, também a questão das creches públicas, do apoio, desse apoio ao início da vida dos estudantes, percebendo nós que a creche, o ensino pré-escolar é absolutamente fundamental por um lado, no apoio aos pais, mas por outro lado também, e todos os estudos nos mostram isto, no desenvolvimento da criança e depois no potencial académico, escolar, de desenvolvimento que a criança vai tendo. E por isso aquilo que nós propomos também é a universalidade das creches, do ensino pré-escolar, até aos 3 anos. Parece-nos uma medida absolutamente fundamental. Isso é muito interessante, a forma como estás a pôr a questão, porque mostra que é preciso combinar várias medidas. Eu acrescentava uma coisa que sei que tu estás de acordo, de certeza, é que a questão da licença parental partilhada e uma majoração, portanto, para falar mais simples para as pessoas, um prémio de mais tempo, Sim. também é uma mensagem política importante, que é a mensagem de igualdade. Quer dizer, os progenitores são igualmente responsáveis pela criança e, portanto, ajuda-se as pessoas a assumirem essa solidariedade e essa prática da igualdade. E quando vejo com a questão das creches, da gratuidade, a necessidade de universalizar, nós começámos isso, estas coisas demoram sempre tempo, não é? Não se transforma uma coisa dessa natureza de um dia para o outro, é preciso tempo, mas isso mostra que o Estado também assume a sua parte, não é? Porque há pessoas que acham que o
Estado não tem nada para fazer. Nós achamos que o Estado não se substitui às pessoas, promovemos valores corretos, mas também temos que fazer a nossa parte. Já agora, houve uma medida que nós propomos e que tu não mencionaste, mas que eu acho que também vem aqui a propósito, que é o programa Pé de Meia, que é, a partir de agora, sendo nós governo, cada criança que nasce tem direito a 500 euros de certificados de aforro, que podem ser uma conta que pode depois ir sendo aumentada até aos 18 anos, e aos 18 anos esse jovem, então, nessa altura, tem acesso a essa conta. Talvez, olhado só esta proposta de per si, se pode dizer, pronto, não é muito, não é assim uma coisa extraordinária, mas é ver as coisas em conjunto. Há uma aposta, há uma estratégia, também as pessoas sentirem que há uma linha de rumo, que são coisas para continuar, são compromissos de longo prazo, as pessoas podem organizar a sua vida a pensar nisso. Eu acho que isso é importante, especialmente quando se é jovem e se está a pensar, bom, agora tenho umas décadas à minha frente, como é que eu me organizo? Claro, e permite, precisamente nessa idade que é muito importante, no atingir dos 18 anos, dos 20 anos, nesse início, quer da vida universitária, quer em alguns casos logo na entrada do mercado de trabalho, permite também esse apoio que é fundamental nessa fase de emancipação. Deixa só me dizer uma coisa, eu acho que há aqui uma palavra que é muito importante, tempo. A história da licença, a história das creches, deixar tempo às pessoas para viver, não é? Porque nós hoje sabemos que, especialmente nos grandes centros urbanos, é uma corrida para o trabalho, uma corrida para casa, uma corrida para a escola. Dar tempo, conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, as pessoas não serem prejudicadas na sua vida profissional por causa da sua vida familiar, poderem se dedicar uns aos outros, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que muita gente já percebeu que passar a vida a correr atrás da sobrevivência não chega, que é preciso tempo para outras coisas da nossa vida. Isso, não é? E isso permite-me também interligar com outra área que nos parece fundamental, porque nós, como dizíamos, olhamos para isto de forma integrada e que se relaciona precisamente com o tempo também, que é a questão, por exemplo, dos transportes. E nós sentimos muito isso no Distrito do Porto, e isso afeta também uma quantidade grande de outros setores, por exemplo, da habitação. Porque, logicamente, não havendo transportes, as pessoas têm que se concentrar todas numa malha urbana, têm que viver perto do seu trabalho, têm que viver perto de onde estudam. E essa é muitas vezes uma dificuldade também para os estudantes deslocados, por exemplo, que são forçados a viver no centro do Porto, na periferia do centro do Porto, porque muitas vezes não têm transportes de qualidade, fiáveis para outros sítios onde poderiam habitar, e depois não encontram nesses locais também habitação a preços que sejam acessíveis. E, portanto, esta questão dos transportes é também fundamental para o Distrito do Porto como um todo, fundamental para os mais jovens no Distrito do Porto, porque nós temos um distrito muito, muito diverso. Temos duas sub-regiões dentro do distrito, a área metropolitana do Douro e o Tâmega e Sousa, sub-regiões muito distintas entre si, e continuamos a ter um conjunto de problemas estruturais no que aos transportes diz respeito e à interligação entre estas duas sub-regiões e entre os vários concelhos do nosso distrito. Mas há uma coisa interessante aí, é que a necessidade de facilitar a vida às pessoas em termos de transportes e também em termos de custo que se paga pelos transportes, hoje é mais ou menos consensual. Mas fomos nós que começámos isso, não é? Claro. Porque isto, passado uns tempos, passado uns anos, depois as coisas que nós fomos introduzindo, e que depois demoram sempre tempo, não é? Porque, como disse, não se faz tudo num ano, depois torna-se consensual. Mas depois é bom lembrar quem é que se lembrou de que, para a vida das pessoas, baixar o preço dos transportes públicos, reforçar os transportes públicos, as pessoas terem a vida facilitada desse lado, era importante para a sua vida, e também, porque aumentar o rendimento não é só ganhar. Claro. É não precisar de gastar tanto para as coisas básicas. Estás a dizer uma coisa que é importante, mas que hoje as pessoas se calhar pensam que toda a gente pensa o mesmo. Agora pensam porque nós começámos e mostramos, claro, que isso era importante. Desculpa ter-te interrompido. Não, sem problema, mas de facto é verdade, estamos num distrito onde sentiu muito isso. Por exemplo, a questão do passe único. As pessoas no Distrito do Porto eram forçadas a ter um passe para vir de Gaia, do sítio onde moravam, até ao metro, um passe para o metro para irem até ao comboio, depois outro passe, e portanto conseguimos simplificar muito a vida das pessoas, dos jovens, e permitir também essa poupança do rendimento que tem disponível. Mas isso relaciona-se também com a visão que nós temos para esta questão dos mais jovens, do apoio às famílias mais jovens e em particular dos serviços públicos. Para nós é de facto absolutamente central esta questão dos serviços públicos de qualidade, os serviços públicos acessíveis, de nós podermos ter uma rede espalhada pelo distrito, espalhada pelo país, que permita dar resposta na saúde, que permita dar resposta na educação,
nos transportes, no ensino superior e nas qualificações de que falávamos há pouco, e portanto ter uma resposta para os vários problemas que os portugueses, em particular os mais jovens, vão encontrando ao longo da sua vida e que lhes permita precisamente ter essa escolha de poderem ficar no seu concelho, de poderem ficar no seu distrito e de viverem uma vida com qualidade, à qual a vida que lhes foi, na verdade, prometida. Nós disseram-nos que nós éramos a geração mais qualificada de sempre e que isso seria a sua vantagem no desenvolvimento da nossa vida, mas depois quando nós confrontamos, eu prefiro dizer há bocadinho que nós enfrentamos hoje um conjunto de dificuldades que não enfrentou no seu tempo de juventude, sendo o Porfírio ainda um jovem, mas que e terá enfrentado certamente outro tipo de dificuldades, mas um conjunto de dificuldades com as quais nós não esperávamos ser confrontados. E, portanto, temos uma geração hoje que se qualifica, muitos deles com níveis de qualificação absolutamente extraordinários, mas que depois encontram estas barreiras para as quais nós pretendemos dar resposta, com serviços públicos de qualidade, universais, e que permitam responder a esses problemas. Mas isso é muito importante, a forma como tu terminaste essa frase é muito importante, porque serviços públicos, nós não estamos a falar de vez em quando dar um prémio às pessoas, ou dar um bónus, aquela coisa de aumentar as pensões só num mês, não é? Como o governo fez. Este governo fez, que é uma estratégia completamente diferente daquilo que nós fazemos, que é dar uma perspectiva continuada, sustentada, para as pessoas saberem que estamos a aumentar e vamos continuar a aumentar, porque percebemos que isso é importante para as pessoas. Os serviços públicos não é resolver uma coisa aqui e resolver outra coisa ali, é dar uma visão sustentada e continuada, uma visão estratégica. E a questão do território, porque não é só, nós muitas vezes sentimos os grandes problemas onde há mais pessoas, não é? Territórios densamente povoados, mas isto também é muito importante para os territórios menos povoados, para os territórios onde há populações mais envelhecidas, porque serviços públicos presentes de saúde, educação e equipamentos sociais que fixem as pessoas mais novas, que ajudem é uma questão de coesão territorial também, não é? Porque isso ajuda a manter o país inteiro, Portugal inteiro, continuarmos todos, e eu acho que isso é muito importante, e é muito importante que os jovens tenham essa perspectiva de continuidade e que não se deixem levar por um reboçado de vez em quando, porque às vezes há a tentação de dar reboçados e pensar, eles com o reboçado deixam-se ir. Não, mas isso relaciona-se também com esta questão do apoio à parentalidade, com esta questão do estabelecimento da vida dos jovens, porque é preciso garantirmos este direito de que um jovem que queira estabelecer a sua vida, estabelecer a sua família num concelho do distrito de Bragança tem exatamente as mesmas possibilidades do acesso a uma creche, as mesmas possibilidades do acesso a cuidados de saúde, as mesmas possibilidades do acesso à habitação que um jovem no distrito do Porto ou no distrito de Lisboa tem, e por isso para nós é fundamental este direito também a cada um poder escolher onde quer viver no nosso país, e esta ideia essencial para todos da coesão territorial. E depois também esta questão do reboçado, que às vezes vai sendo dado aqui e ali como forma de resolver magicamente todos os problemas, e que não é a forma que nós temos de estar na política, nem a visão que nós temos para o país. Já hoje aqui falamos de vários pilares daquela que é a nossa visão de país, das creches gratuitas, da licença partilhada, do apoio à habitação, da estabilidade nos rendimentos, portanto um conjunto de questões que são essenciais para o estabelecimento de uma vida em Portugal por parte dos jovens, e é esta a visão que nós temos, quer para a juventude, quer, por exemplo, para o tema da natalidade. Nós, ao contrário de outros, não fazemos discursos moralistas sobre a natalidade, não achamos que há uma solução fácil, um cheque fácil para resolver o problema da natalidade. É um problema muito complexo, é um problema com várias frentes, e a resolução de todos estes problemas que vão afetando a vida dos mais jovens é essencial para que eles consigam ter condições reais para a natalidade e que possam fazer de uma forma livre. Porque no final do dia o investimento nos jovens e garantir as condições de vida para os mais jovens não é um investimento no futuro, como muitas vezes nos tentam fazer passar, de que os jovens são o futuro e, portanto, é preciso nós resolvermos hoje aqueles que são os problemas, porque é uma aposta no futuro. Também é uma aposta no futuro, mas é sobretudo uma aposta no nosso presente coletivo enquanto sociedade, nós podermos garantir que aqueles que são mais jovens e que são confrontados com um conjunto de problemas muito específicos conseguem encontrar solução para eles no nosso país e conseguem, sobretudo, encontrar solução para eles no programa eleitoral que nós apresentamos estas eleições legislativas. Eu que não sou tão jovem, tenho consciência de que os jovens tenham o seu espaço, tenham a sua oportunidade, possam se ingrar, possam fazer aquilo que querem fazer, é importante para todos.
Eu não quero ter uma sociedade em que os mais velhos, e estou a caminho dessa idade, se sintam separados, sintam que os outros não têm oportunidade, que os outros não podem fazer a sua vida. O nosso valor é cuidarmos uns dos outros, é a igualdade, é a solidariedade, é caminhamos juntos. Não é aquilo que se faz por uns é contra os outros, não. Aquilo que se faz pelos jovens é por todos. É por uma sociedade mais coesa, onde nos sintamos melhor, todos, onde possamos todos progredir, e é claro que os jovens têm mais caminho à sua frente, naturalmente, e o que for melhor para os jovens é melhor para o conjunto da sociedade, é melhor para os diferentes territórios, é melhor para toda a gente. Eu acho que é uma aposta por todos, não é só pelos jovens, é uma aposta por todos. É tal coisa. Para nós, o país só está melhor quando as pessoas estão melhor. Não é como alguns que acham que o país pode estar melhor se as pessoas não estiverem melhor. Exatamente, é este sentido de comunidade que guia o nosso programa eleitoral e aquilo que nós propomos aos portugueses nas próximas eleições legislativas de 18 de maio. Portanto, Porfírio, muito obrigado por esta conversa, por este bocadinho onde falamos de algumas das propostas que o Partido Socialista tem para os mais jovens. Muito obrigado também a vocês por assistirem a mais um episódio deste podcast, no qual pudemos explorar algumas das muitas medidas que o Partido Socialista apresenta no seu programa eleitoral para responder aos desafios dos mais jovens em Portugal. Muito obrigado.